irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Louvamos a Deus por esta noite, por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estar diante da Tua presença para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Creio que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta noite. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Todos acharam? Diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcados, cuidava de lavar as suas redes. Então, entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco mais da praia. E, assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. E ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, mas todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Amém? Podeis assentar-se. Quando nós nos deparamos o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, também Marcos, capítulo 4, versículo 18 em diante, Mateus, capítulo 4, Marcos, capítulo 1, João, capítulo 1 e 35, nos fala a respeito de Jesus, ele convocando os seus discípulos. E aqui, por sua vez, é um texto bastante conhecido da igreja, nós vimos que Pedro, juntamente com os seus companheiros, Pedro era pescador, e durante aquela noite eles saíram com suas funções, trabalhar, pescar, e pela noite inteira eles não pescaram nada. O texto nos menciona aqui Jesus chegando até aquele determinado lugar, aquela região, próximo ao lago de Genezaré, como era de praxe, comum, a multidão em si acompanhar Jesus por onde ele estava indo. Por onde ele estava, ele chegava, de fato, uma multidão estava sempre ao lado de Jesus. Jesus procurando uma melhor posição para ensinar aqueles que ali estavam, para ministrar a sua palavra, ele vendo ali os 2 barcos, um dos barcos que pertencia a Simão, ele então, subindo sobre aquele barco, o texto nos menciona que Jesus pede a ele que lhe afaste um pouco mais da praia, ou da terra, como diz algumas traduções, e ali ele começa a ensinar os seus discípulos, ensinar a todos que ali estavam, não os seus discípulos, ensinar a todos que ali estavam. Ao acabar de ensinar, ministrar o que havia ministrado, Jesus então direciona-se para Pedro mais uma vez. O texto anterior que nós lemos, nós vimos que no versículo 2, Pedro cuidava das redes, lavando as suas redes. Era comum, todo pescador, quando ele trabalhava à noite, de manhã, ele ia cuidar das suas redes, ele ia lavar as suas redes para que ele pudesse usar no próximo dia ou numa outra pescaria. Nós temos, e naquele exato momento Jesus virou para Pedro e disse: Afaste-te um pouco mais e lançai a rede. Na minha tradução está numas águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro indaga ao Senhor e disse: Senhor, por toda a noite trabalhamos e não pescamos nada, mas todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Nós temos que entender que, nesse exato momento, quando Pedro ele é desafiado a retornar novamente, a lançar as suas redes, a voltar novamente a pescar, nós vimos que, naquele exato momento, Pedro ele poderia dizer: Senhor, de acordo com as nossas intuições,
sendo pescadores, experientes, de acordo com aquilo que nós já estamos comum. Não é o momento certo para pescar. Não é o momento ideal para se lançar às redes. Não é o momento em que nós deveríamos voltar, porque o melhor momento para que possamos pescar e ter bom resultado seria à noite, devido à maré, devido às condições climáticas e outras coisas mais, são melhores para se pescar. Mas Pedro, por sua vez, ele, além de indagar, ele disse: todavia, confiando em tua palavra. Vamos falar um pouquinho nesta noite a respeito de voltando para os campos das nossas frustrações. Primeiro, o texto nos menciona, Pedro, ele fala ao Senhor: trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Eles tiveram uma noite frustrante, porque você imagina você depender de algo, e você passar a noite inteira ali, lançando a rede, pescando, fazendo o que você de praxe está acostumado, e qual foi o resultado? Negativo. Não apanhamos nada, não tivemos resultado algum. Eles estão ali naquele exato momento lavando as suas redes, porque o resultado que eles esperavam do seu trabalho durante a noite, que era naquele exato momento, porque era a profissão deles, vender, usar ali aquilo que eles iriam pescar à noite, frustrados. E aí eu quero dizer para os irmãos nessa noite que tem certos momentos nas nossas vidas que o Senhor, Ele vai fazer com que nós nos viemos retornar aos nossos campos de frustrações, aonde nós sofremos, aonde passamos por alguma situação que nos envergonhou, que nos entristeceu. Mas, Reinaldo, por que Deus faz isso conosco? Para nos tratar, para corrigir algo nas nossas vidas. Porque naquele exato momento, quando o Senhor disse: Pedro, afasta-te um pouco mais, vai até a mais distante, as águas mais profundas, e lança as vossas redes. O interessante é que, olha um pouquinho, as redes já estavam prontas, eles já tinham lavado as redes. Eles sabiam que ele iria voltar novamente a pescar, mas não imaginava que seria naquele exato momento. Mas quando ele, então, recebe essa palavra do Senhor dizendo: lançai agora nas águas mais profundas, você vai voltar agora, Pedro, para aquela situação que você viveu ali, aonde você sofreu, aonde desgastou você, aonde você passou por situações que muitas vezes te fez chorar, muitas vezes te fez, abriu algumas feridas em você, mas eu quero dizer, Pedro, você vai voltar agora. Mas a forma com que você vai voltar, Pedro, não é como foi das outras vezes. Por isso que nós temos que entender que quando o Senhor nos faz, às vezes, retornarmos para certas situações que nós já vivemos, ou vivenciamos e sofremos, Ele só nos fará retornar depois que passarmos por um processo de transformação nas nossas vidas. E quando nós olhamos para o texto, o Senhor disse: volta, ide e lançai as vossas redes. E aí agora a diferença é que, quando Pedro, da primeira vez que ele foi pescar, ele agora, por se tratar de ser um pescador experiente, saber os momentos, as intuições, porque quando se saía para pescar, eles olhavam, vamos só deduzir aqui, o tempo, as condições climáticas, as intuições. Hoje nós vamos para tal posição, hoje nós vamos... Então, eles eram guiados pelas suas intuições. E quantas vezes nós sofremos porque nós fomos guiados pelas nossas intuições? Pagamos um preço porque nós fomos guiados pelas nossas intuições. Às vezes, por nossas experiências. E às vezes nós pensamos assim, que as nossas experiências eu tenho uma certa experiência. Nós temos que ter cuidado. A autoconfiança, aquela autoconfiança às vezes que nós viemos exercer em certas situações, pode trazer ruínas naquilo que nós estamos fazendo. Por mais que eu diga, eu no meu trabalho, por mais que todos os dias eu vá lá, eu faça, uma remoção de um carro, e, por exemplo, às vezes eu não brinco com umas situações assim, por exemplo, removo o carro, por mais que o trajeto seja curto,
eu coloco 2 cintas, eu coloco o cabo, eu coloco... Às vezes já deu vontade, a pressa, de querer chegar e falar, é rapidinho, é ali, ó. São 2 quilômetros, mas você não sabe o que pode acontecer nesses 2 quilômetros. Você não sabe o que pode acontecer. Então, às vezes, a nossa intuição, às vezes eu acho que, cuidado. Porque a intuição, o significado às vezes, a capacidade de prever, adivinhar um evento futuro ou um pressentimento. Às vezes, eu estou pressentindo, vai dar certo. Mas aí, aonde nós vamos aprender nesta noite? A nossa intuição, ela tem que estar sobre o controle de algo que nós vamos falar daqui a pouco, sobre a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos aqui Pedro, pelas suas intuições, pela sua experiência, por ser um pescador experiente, passou a noite inteira frustrado e não pescou nada. Mas agora, ele tem que voltar ao campo das suas frustrações. E ao voltar a esse campo das suas frustrações, agora já é diferente. Por que diferente? Depois dele ceder o barco, agora ele tem uma palavra. Já não é uma intuição, já não é uma experiência dele, agora ele tem uma palavra. A palavra que ele tem, qual que é? É do Mestre, é do Senhor. A diferença nas nossas vidas hoje, a diferença no nosso meio hoje, é quando nós agimos não segundo as nossas intuições, mas agimos segundo a palavra. E Pedro, no versículo 5, ele diz, Senhor, a noite inteira trabalhamos e não pescamos nada, mas todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. O que nós aprendemos aqui nesta noite? Reinaldo, eu já passei por situações, por diversas situações, mas agora as coisas estão mudando. O que é? Está sendo liberada para a minha vida e para a tua vida uma palavra. E essa palavra faz toda a diferença no nosso meio. Quando nós agimos segundo a palavra do Senhor, nós vamos entender que essa palavra, ela gera algo. O poder está sobre a sua palavra. E quando Jesus, por sua vez, ele então liberou a palavra, Pedro, o que ele fez? Ele colocou em prática as suas intuições. O que ele fez? Senhor, eu vou, mas agora é diferente. Só que, olha só, irmãos, não está só Jesus e Pedro. As mesmas pessoas que viram Pedro chegar pela manhã e não pescou nada, os mesmos que viram Pedro chegando e disseram, e aí Pedro, como foi a situação à noite? Agora são os mesmos que estão vendo Pedro partir. Mas esse Pedro está ficando doido. Ele está indo, voltando para o mar de novo, voltando para o lago de novo, voltando para lá de novo. E não é hora, Pedro. Às vezes nós somos questionados, irmãos. Quando a palavra vem na nossa direção, quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas, e nós começamos a agir segundo a palavra de Deus, as pessoas passam a questionar, mas não é hora para você fazer isso, não é hora para você ir, Pedro. Não é o seu momento, Pedro. Não é o meu momento, mas é o momento da palavra de Deus na minha vida. E a palavra de Deus nas nossas vidas, quando ela é liberada, independente do horário, do dia, da hora, se a palavra chegou, meu querido, tome posse dela, porque é ela que vai fazer com que as coisas aconteçam no nosso meio. Por mais que todos venham questionar e dizer, Pedro, esse não é horário, Pedro, não é a melhor hora. Espera anoitecer, a maré vai baixar, aí vai acontecer, ou a maré só vai acontecer, Pedro, espera uma hora. Não, agora é o momento da palavra. Deus está dizendo para você nesta noite, para nós nesta noite, ao invés de você colocar as suas intuições, tira as suas intuições de lado e começa a colocar em prática a minha palavra na sua vida. Pedro então, o que ele faz? Ele vai.
Agora, uma pergunta para nós aqui, irmãos. Jesus está falando para Pedro: Pedro, ide adiante, lançai a rede. Aí eu digo para os irmãos: Jesus era pescador? Hã? Jesus era pescador? Hã? Ele era? Agora, quem tinha mais experiência naquele exato momento? Era Pedro ou Jesus? Jesus era pescador, irmão? Não era. Agora, vem cá, mas Pedro... A diferença de quem tem a sua profissão é que ele vive, igual chegar para a Tatiana, enfermeira. Se depender de mim aplicar uma injeção em alguém, essa pessoa está perdida. Está perdido. Nem em mim eu aplico. Morro de medo. Então, se eu for chegar para a Tatiana, ó, não é para aplicar injeção em fulano. Mas peraí, Reinaldo, se você é enfermeiro, você estudou para isso, você formou. Não. Hã? Que autoridade que eu tenho diante da Tatiana para questionar a respeito da profissão dela, se eu for falar alguma coisa. Só que a diferença de Jesus é que ele não é pescador, mas ele é o quê? Criador. Aleluias. Ele não é pescador, mas ele é criador. E se nós formos voltar em Gênesis, capítulo, no princípio, Gênesis, logo no início, da criação e formação, quando Deus diz façamos, ele estava lá. Em toda a formação que fez na terra, a palavra que o Senhor liberou lá, é essa palavra que Jesus está liberando naquele exato momento para Pedro. Quando Pedro está aí no Senhor, confiando na tua palavra, lançarei as redes. Por quê? Porque a mesma palavra, quando Deus disse, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra, o que o Senhor está dizendo? Aquela palavra que formou todas as coisas, que formou os mares, que formou os céus, a terra, que tudo que ali está, a mesma palavra que gerou vida nos mares, é a mesma palavra que Jesus está liberando para Pedro naquele exato momento. Pedro, vai lá e lança a rede, porque eu já estou liberando a mesma palavra para você. A minha palavra não mudou, a palavra que agiu no princípio está agindo agora na tua vida. Meu irmão, Deus está falando para você nesta noite, no meio do campo das suas frustrações, agora passe a usar a minha palavra, porque é ela que vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia! Porque quando nós nos deparamos Porque quando Jesus disse, Pedro, ó Senhor, o que Deus diz? Pedro, ó, fala o seguinte, vamos lá, ide para onde estão as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Por que Jesus está dizendo, Pedro, eu conheço isso aqui tudinho, a formação, estou vendo os cardos ali, lá. Isso é revelação para nós e para Pedro. Vai mais um pouquinho distante. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tu estava no lugar errado. Agora segue na minha direção sobre a minha palavra. Por isso, nesta noite, irmãos, nós temos que entender, quando nós recebemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela começa a ter efeitos nas nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja. Vaiomer, Elohim e Eri, haja. Essa palavra haja é ser, tornar-se, vir, ser a existir, acontecer. Eri, ou o Eri, que é o haja de Deus, o significado é fazer acontecer. Quando Deus lança a sua palavra, é para que algo aconteça. E essa palavra, aonde ela chega, ela não volta vazia. Por isso, quando Jesus ele está diante do centurião, e aquele homem dizendo, Senhor, o meu servo está doente. Ele está assim, Jesus indo até não, Senhor. Sou um homem de autoridade. Sou um homem de autoridade.
Quando eu digo aos meus servos, faça, eles fazem. É assim, é desse jeito. Então, Senhor, é uma palavra. Esta palavra. E Jesus, ele se impressiona pela fé daquele homem e libera a palavra. E quando Jesus libera a palavra, já chega a notícia imediata que o servo tinha sido curado. Então, queridos, nesta noite, diante do que o Senhor tem dito para nós, no meio dos campos de frustrações que nós iremos enfrentar, ou enfrentaremos, ou passamos, e às vezes você está com medo de encarar, o que nós aprendemos aqui nesta noite? Vá, mas agora você não vai diferente. Você vai segundo a palavra que está sendo liberada para a tua vida. É essa palavra que causa o efeito extraordinário. E quando nós nos citamos aqui, que ele não é pescador, mas é criador, porque ele faz parte da criação, esteve junto à criação, nós temos que entender que o resultado desta palavra, ela não falhou desde o início. A palavra de Deus, meu irmão, ela não sofre mutações, ela não muda, ela permanece, ela é. A palavra, ela é. E nós temos que entender que esta palavra, o resultado é, vamos olhar aqui, versículo 6. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. O barco se encheu. Porque essa palavra não falha. Aleluias. Essa palavra não falha. Aonde ela chega, aonde ela vai, independente se você se frustrou por algo, mas se você mudar o seu comportamento, as suas atitudes e começar a praticar essa palavra, você pode ter certeza, o resultado de Deus na tua história, na sua vida, vai ser extraordinário. Será extraordinário, será maravilhoso. Oh, aleluias. Porque aonde a palavra estiver, meu irmão, a palavra, ela nos traz a garantia do resultado que vai ser o quê? Olha, Reinaldo, foi frustrante, mas e agora? Eu tenho uma palavra. E é tão lindo quando nós olhamos para a palavra de Deus, e os homens de Deus, os profetas do Senhor, nos seus textos diziam, e veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel chegava, e veio a mim a palavra do Senhor. Os profetas, e veio a mim a palavra do Senhor. O que é isso? O próprio Deus enviando sobre a tua igreja, sobre nós, a sua palavra. A palavra ela tem que ser usada na escola, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A palavra está sobre nós. Olha o resultado. Pedro está lá, todos estavam aonde? Lá na praia, vamos dizer assim, olhando Pedro de longe, jogando a rede. Aí vamos ver, os mesmos que viram ele chegando frustrado, agora está vendo Pedro lançando a rede de novo. E você sabe que no meio de multidões sempre tem uns questionadores, né? Não é hora, não é momento, ele é doido, ele é isso. E de repente, o que Pedro está fazendo? O que ele está fazendo? Acenando. Por quê? Quando tem a palavra, algo acontece. Quando tem a palavra, as frustrações não se repetem. Aleluias. Quando nós temos a palavra de Deus, por mais que deu errado algumas coisas na minha vida, agora, meu irmão, as coisas estão mudando. Por que estão mudando? Porque agora eu estou colocando em prática, não as minhas intuições, não o meu conhecimento, não o meu, mas é a palavra daquele que tudo pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Então é a tua palavra, é o poder dele no meio de frustrações, de algo que deu errado, agora vai dar certo, Deus vai salvar, o milagre vai acontecer. Começa a acenar, meu irmão, porque os seus amigos que te viram chegar de dia frustrado, vão voltar para te socorrer, oh, aleluia.
Andarava, suriande comandebias. Porque olha o resultado. Resultado que veio através de uma palavra, que ele creu. Ele lançou a rede conforme ele recebeu orientações do Senhor. Agora o que está dizendo? Ele lança a rede e a situação agora é diferente. Para quem pesca, sabe, né, a sensação de, né, o peso, não é? Para quem já pesca, aí os pescadores, né, experientes, assim, como eu, Lucas, vai lá pescar, e a gente volta assim, com um monte de peixe, às vezes nenhum, né, está dormindo, né? A sensação do, agora, algo está diferente aqui, meus irmãos, é o que a palavra faz em nós, é o que a palavra gera em nós. A palavra sempre vai trazer algo diferente da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. E aí o texto nos menciona que ele então começa a acenar. E ao acenar, aqueles que estavam, seus amigos, ele disse, olha, vem nos ajudar. E olha que bênção. E todos eles lotaram ambos os barcos e eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Aí eu digo para os irmãos nesta noite, tudo isso por causa de uma palavra. E eu vou dizer para os irmãos, como repetir de novo, a mesma palavra que no início deu vida, ela se faz presente no nosso meio hoje. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez tenha algo no seu coração que você se encontra frustrado, triste, amargurado. E você, Reinaldo, e agora? Eu falei, meu irmão, tem uma palavra nesta noite para a tua vida. E essa palavra foi liberada para você. Creia nela. Não se detenha de lançar as redes. Lança a rede, o resultado vai ser surpreendente. Às vezes nós ficamos com medo. E agora? Eu vou dizer para você nesta noite, essa palavra, quando nós colocamos em prática, por mais que nós tenhamos algumas frustrações, eu vou dizer para vocês, o resultado vai ser extraordinário. Vai ser tremendo, porque ela não falha. Jesus, então, agora Pedro chega à praia. Aleluias. Pedro chegou na praia. Repita comigo, Pedro chegou na praia. Maravilhado com o barco cheio. O barco está cheio, não está? Olha o versículo de número 11. Depois de Pedro reconhecer, Senhor, afasta de mim, sou um pecador, assim, assim. Versículos, então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiram quem? A Jesus. Irmãos, entende o segredo. A renúncia não foi um barco vazio, mas foi um barco cheio. Às vezes nós queremos renunciar coisas vazias para o Senhor. Deus rejeita. Nós temos que aprender a renunciar a algo. Mas o barco cheio. Porque quando eles chegaram na praia, todos estavam maravilhados, Pedro estava maravilhado pela situação, pelo que aconteceu, por se tratar de ser uma pessoa experiente, por se tratar de ser uma pessoa que conhecia o que ele estava fazendo, era pescador, e ele sabia muito bem, ele confiou na palavra do Senhor, por isso que ele foi, lançou as redes, e o resultado foi extraordinário. Mas agora Pedro é desafiado. Qual que é o desafio de Pedro? Pedro, lá no versículo 10, e assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia, Jesus revela a Simão, não tenha medo, porque a partir deste momento, tu serás pescador de vidas humanas, ou pescador de homens. Eu vou dizer para você uma coisa, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele vem quando o barco está cheio.
para que você possa entender que quando você abriu mão de algo, você abriu mão de algo que era nada, vazio, cheio. Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele disse: Elias, não, deixa eu ir lá, despedir de papai, de mamãe, despedir, bora. Mais para frente, o que Eliseu fez? Fez um churrasco, matou os bois e disse: deixa eu ir embora, deixa eu seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a minha vida. O que é isso? Abriu mão de algo, abriu mão de um barco cheio. E nesta noite o Senhor está dizendo para nós: eu vou te usar, eu vou fazer coisas na tua história, na tua vida. Mas o que você precisa entender é: primeiro eu vou te mostrar quem é o dono do milagre. Segundo, para você entender o que tem o poder, a minha palavra que eu liberei sobre a tua vida. Vou encher o teu barco, vou curar das suas frustrações, para que você possa ter condições de proclamar e falar quem é o Senhor da tua história e da sua vida. Aleluia! Por isso, nesta noite, querido, deixa eu profetizar sobre você. Talvez você chegou aqui nesta noite com o teu barco vazio, frustrado, lavando as redes, querendo desistir ou parar. Mas nesta noite o Senhor diz para você: não vai parar não. Ei, vou encher teu barco, vou mostrar para você que eu sou um Deus que cura, que sara, que liberta. E para mostrar para você que eu não desisti do que eu tenho para fazer na tua casa. Deixa eu falar para você, meu irmão, o barco vai encher lá dentro da tua casa, o milagre vai acontecer dentro da tua vida, lá no teu trabalho, os barcos vão se encher. Por quê? Para que você possa aprender a renunciar e viver coisas maiores que o Senhor tem para a tua vida. Não é só esse barquinho não, mas é coisas maiores que Ele prepara para a tua vida. Aleluia! Oh, glórias! Ei, Rianda, Lamante, comandai. Ei, o barco vai se encher, querido, vai se encher, para que você possa entender que o Deus que te chama, Ele é fiel para cumprir a tua palavra. O Deus que te levanta, Ele é fiel sobre a tua palavra para cumprir, e o milagre vai acontecer. Por isso, Ele está dizendo para você nessa noite: vou te levar para alguns campos, lá você vai aprender a viver novamente, segundo a minha palavra. Aleluias. Oh, rialabancho comandebias. Aramancho comandava surianda lamas. Queria convidar você, com a permissão do nosso pastor, a se colocar em pé. Estamos encerrando. Renunciar a algo vazio, meu irmão, é muito fácil. Mas agora você imagina Pedro olhando para aquele barco cheio, dizendo: vou viver uma nova vida, vou viver um novo tempo. Você imagina Pedro olhando para aquele barco, dizendo: olha, quanto dinheiro que não daria. Mas agora ele estava, Deus preparando, o Senhor preparando ele para viver algo maior. Muito maior. Tanto que, se nós formos analisar a vida de Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, em diante, quando o Senhor ali manifesta o Pentecoste, o primeiro discurso de Pedro foi mais que um barco cheio. Aleluias. Pedro, na porta do templo conhecido como Formosa, a conversão ali daquelas pessoas foi mais que um barco cheio. Por quê? O resultado vai ser extraordinário. Então, por isso que você precisa entender, a palavra que Ele liberou para a tua vida, hoje, não é só para encher o barco, mas é para transformar a tua história, a nossa história. Fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, nesta noite, diante da tua presença, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesta noite, Deus, eu te peço que o Senhor venha derramar a tua unção sobre nós. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor mudou a história, mudou as condições de Pedro naquele exato momento, Pai, venha mudar a nossa história, venha mudar a nossa situação, que a tua igreja venha encher, ó Deus, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha operar neste lugar,
que o Senhor cumpra os teus planos, os teus propósitos. E todos os campos de frustrações, aonde nos frustramos, nos entristecemos, deixou-nos angustiados, amargurados, que possamos receber essa palavra de cura, e que possamos viver esse tempo, ó Deus, de transformação. Pai, nós estamos lavando as redes novamente, porque cremos que vamos usá-las, e o resultado vai ser diferente, porque eu creio no poder da Tua palavra, eu creio no poder da Tua palavra. Por isso nesta noite, Pai, marca a Tua igreja, marca Teus filhos, opera um milagre no meio do Teu povo nesta noite. Ó Deus, eu profetizo, em nome de Jesus, ó Pai, milagres acontecendo no meio do Teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe todos os adolescentes, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém?